retornando, né, a ideia do livre-arbítrio, olha só, pessoal, vamos colocar um outro exemplo, né? Nós já vimos que a metáfora do filho pródigo, ela é conceitualmente inapropriada quando a elaboração dela tem a pretensão de dar uma explicação teológica ou metafísica a respeito da presença do ser ou da alma no mundo material, ou do princípio da criação, ok? Outra coisa, quando nós falamos em termos do absoluto ou de Deus, nós estamos necessariamente, para que nós possamos lidar, porque o assunto todo, se a gente for falar em termos do livre-arbítrio dentro do condicionamento que é o mundo material, aí a variação é infinita, os argumentos são muito variados, os prós e os contras, etc. Então, quando aplicado dentro do programa, né? Eu estou chamando a atenção, sempre eu estou fazendo isso, porque o ponto que nós estamos conversando é lá na origem, no início de tudo. Então a conceituação é bastante sutil. E aí é importante que você mantenha o foco no tema do ponto de vista metafísico na origem. Porque assim que você aplica o conceito da deliberação já da experiência dentro do programa do mundo material, então aí a variação já fica bastante diversificada e a gente se perde aí no mundo de ideias conceituais. Então vamos só aplicar, ver se esse conceito de livre-arbítrio seria realmente aplicável para explicar aí uma possível necessidade, que seria a necessidade da criação, não é, do mundo material. Muito bem, olha só, como a gente estava falando, imagina que por estarmos tratando de um ser, ou lidando de um ser cuja realidade seria uma realidade absoluta, nós estamos necessariamente falando de um ser perfeito, com todas as qualidades. Se nós estivéssemos falando de um outro ser, já não estaríamos falando da pessoa de Deus enquanto conceito máximo possível de inteligir a ideia de Deus. Então estamos falando de Deus no seu aspecto mais completo em si, ou seja, de Deus propriamente dito. Então quando nós estamos falando desse ser, nós estamos falando de alguém absoluto, ok? De um ser absoluto. Muito bem. Então esse ser absoluto, ele teria então em si a capacidade de expandir um reino que fosse absoluto, ok? Então seu reino seria aí de natureza absoluta, completa e infinita, ok? Então vamos supor que eu, enquanto alma, estando participante desse reino de Deus, mesmo que eu tivesse, digamos assim, superado a intensa ligação afetiva, emocional ou a conexão profunda que eu tivesse com esse ser absoluto, mesmo que eu tivesse usando o livre-arbítrio, conseguido superar essa conexão e cortado, digamos assim, o cordão umbilical, de certa forma, ao ponto de ter a liberdade de desejar ir para outro lugar. Que outro lugar seria esse? Vamos supor que eu saísse andando assim no reino de Deus. Eu andaria muito tempo, justamente pelo fato de ser infinito o reino de Deus. Então eu teria que andar infinitamente, ok? Para depois que eu conseguisse superar o infinito, eu ainda conseguisse entrar num reino que seria chamado o mundo material. Primeiramente, como é que eu conseguiria encontrar, eu teria conseguido encontrar esse lugar chamado material, que seria uma alternativa, será uma alternativa pirata aí para o reino de Deus, digamos assim. Então esse mundo teria que estar lá, ou eu teria criado esse próprio mundo material para mim mesmo. Então aí já seria eu na condição de Deus criando, então eu seria o criador do mundo. E isso já não fica incongruente na nossa situação, com toda a humildade que nós, enquanto seres humanos, podemos ter, não seremos capazes de fazer uma coisa assim.
Então, não é uma criação nossa, enquanto alma, que criamos o mundo para poder imergirmos nele e vivemos a experiência aí. Seria uma espécie da teoria da fragmentação numa fase mais, digamos aí, modesta. Digamos, não seria o Deus criador, mas o ser que cria e entra ali na criação para poder experimentar a si mesmo ali dentro. Seria uma espécie de plágio da teoria da fragmentação, só que num nível mais modesto, por assim dizer. Mas a questão é que, como é que eu conseguiria superar o infinito? E aí, esse mundo material, ele deveria estar ali já à disposição, não é? Então, novamente, nós temos aí que quem teria criado esse mundo material, esse reino, que o universo é escuro, então aí, o reino de Deus seria aí, seria iluminado, cheio de vida em abundância, como se diz, né? Cheio de luz própria. Então haveria aí um espaço escuro onde o ser poderia entrar para poder aventurar a experiência de viver longe de Deus, né? Então, assim, a dificuldade de superar o infinito e depois entrar ainda num local que seria escuro, para ali se esquecer completamente do Pai e vivenciar esse esquecimento. Então esse mundo, esse lugar escuro que estaria dentro do reino de Deus, teria sido criado ou por nós mesmos, que já não é muito viável, né, teoricamente, ou então teria sido criado pelo próprio Deus para permitir essa exploração, digamos assim, do livre-arbítrio. Então, tudo bem, não haveria necessidade de superar o infinito, caminhando, ou viajando, ou buscando algum lugar distante. Porque o próprio mundo material se manifestaria aí facilmente para que o ser pudesse entrar nele. Mas, mesmo que fosse assim, o infinito não precisasse ser superado para se chegar até lá, seria a borda do reino de Deus para entrar no outro lado, que seria o mundo material, né? Mas o mundo material então se manifestaria dentro do reino de Deus para que o ser pudesse entrar nessa bolha escura aí e vivenciar essa ideia. Muito bem. Agora, esse mundo material, ele teria sido criado então por Deus, né? E quando a gente fala do conceito do livre-arbítrio, o livre-arbítrio, como nós entendemos, é uma decisão de você fazer as coisas com uma espontaneidade, uma liberdade que te permite fazer. Claro, quando a gente vai falar em termos da convivência social, a gente tem que levar conceitos de empatia, de direitos, etc, etc. Eu estou falando de um conceito puro, de ideia de livre-arbítrio, em que você pode atuar, que você tem a liberdade de tomar aquela decisão. Agora, quando nós tivéssemos utilizado essa liberdade para tomar a decisão para ir para o mundo material, digamos assim, e nós estamos diante de um ser bondoso e amoroso, que seria, no caso, o próprio Deus, então, por que esse ser bondoso e amoroso não criaria um mundo espiritual parecido com o dele, só que sem a presença dele e onde nós pudéssemos fazer as nossas coisas, digamos assim, sem os efeitos colaterais de ser um lugar cheio de buracos negros, explosões mega colossais do universo, e com pedras e tantas doenças e tudo isso. Então, por que o mundo material teria sido criado sob essas condições? Então, voltamos de novo, né, ao ponto anterior, que o mundo material então não seria a alternativa honesta do ponto de vista de Deus, da permissão que Deus teria para a alma individual de poder viver longe dele, não é? Então, a ideia é que Deus daria o livre-arbítrio para que a alma possa tentar ou experimentar viver sem Deus, ou viver longe de Deus. Esse livre-arbítrio, na verdade, ele não existiria de fato, porque, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma namorada, e aí a minha namorada diz para mim assim: olha, eu não quero mais ficar com você, porque, sei lá, eu encontrei um cara mais bonito que você, eu quero ficar com ele, né? E eu sinto muito, foi legal enquanto a gente esteve junto, mas você sabe, né? A vida é assim. Bom, então eu vou me sentir um pouco triste, poxa, realmente eu tô triste porque eu achei que eu era um cara assim até charmoso, né? Agora tô vendo que nem sou tanto assim, mas tudo bem, eu
permito você, te dou o livre-arbítrio para você ir e, enfim, experimentar a sua vida, porque afinal de contas você tem o direito de ser feliz, eu não posso prendê-la comigo, obrigá-la a ser feliz comigo, já que você não está sendo feliz comigo, então tudo bem, vá tentar a sorte. Ok, mas após dar esse livre-arbítrio para minha namorada, eu então criaria muitas armadilhas para que ela, a minha namorada, tivesse problemas no relacionamento com essa outra pessoa. Posso, por exemplo, drogar essa pessoa, pagar pessoas para espancar essa pessoa e para ela ficar feia, não é? Por exemplo. Então posso criar uma situação tão miserável para minha ex-namorada, junto com aquela outra pessoa, que vai chegar um momento que ela vai... Eu posso criar muitas armadilhas, né? Falcatruas, trapaças. Isso a gente vê muito nas novelas da Globo. Você pode ver, na novela da Globo é assim, né? A malvada está sempre criando trapaças para poder conseguir, né, ter o amor daquela pessoa. Então seria mais ou menos uma ideia de que seria como a ideia que teoricamente Deus teria feito, né? Criado um mundo material cheio de trapaças e armadilhas, teoricamente para nós vivenciarmos o livre-arbítrio, mas uma vez ali vivenciando, nós viveríamos todas as trapaças, armadilhas criadas pelo mundo material e chegaríamos à conclusão de que não vale a pena estar no mundo material, que seria melhor voltar para Deus. Como no caso, na metáfora da minha namorada, por exemplo, ela, vamos supor que eu contratasse um grupo para espancar o rapaz, né? E o rapaz ficaria feio, então até jogasse, sei lá, ácido, alguma coisa assim. Tem um filme Vanilla Sky, feito pelo Tom Cruise, que é muito interessante, que mostra bem essa ideia aí, dessa metáfora que eu estou passando. Chama-se Vanilla Sky, feito pelo Tom Cruise. Um filme excelente, pouco conhecido, mas muito interessante, que se passa exatamente isso daí. Ele era muito bonito e de repente ele ficou feio e a namorada já não quis mais ele, porque ele sofreu um acidente de carro. Então conta toda essa história. E aí, vamos supor, voltando aqui no raciocínio, se eu fizesse esse truque e machucasse o rapaz, e ele ficasse feio, então possivelmente a minha namorada voltaria para mim, teoricamente, né? Então, isso não seria realmente o livre-arbítrio. Eu não teria realmente dado o livre-arbítrio para a minha namorada, para ela poder vivenciar a experiência livremente. Não, eu teria criado uma situação, um truque, uma situação assim, na obscuridade, para que ela chegasse a uma conclusão, que aparentemente seria a conclusão dela, mas que eu teria meus controles por detrás, né? Eu teria forçado ela a voltar para mim, criando uma situação miserável para ela, né? Isso seria mais ou menos o plano do mundo material. O mundo material como teoria para a alma vivenciar o livre-arbítrio, que seria a ideia de ir por aí e vivenciar, o mundo material tivesse sido criado para que a alma pudesse ir e experimentar a teoria de viver isoladamente, sem Deus. O mundo material então não seria realmente uma concessão de Deus, uma concessão amorosa de Deus para que a alma pudesse vivenciar o livre-arbítrio, mas seria de fato um truque criado por Deus para que a alma chegasse à conclusão de que a vida longe de Deus é realmente muito miserável. Então nesse sentido não seria de fato livre-arbítrio, mas seria um truque que nós chamaríamos de livre-arbítrio, mas que de fato de livre-arbítrio não teria aí realmente uma conotação amorosa, mas sim uma conotação até cruel, né? Então a ideia de livre-arbítrio, ela, nesse sentido, era bastante imprática, porque ela, apesar de parecer ser uma propaganda positiva para Deus, ela se apresenta ser uma propaganda negativa e bastante até assim comprometedora. Vamos finalizar esse raciocínio aí no próximo vídeo, tá bom?